Olá, queridos, sejam bem-vindos. Aqui é o Pastor Jonatas. Hoje nós vamos aqui no canal Teologia Hoje fazer um rolê aleatório. Eu quero reagir com vocês a um canal do YouTube muito maneiro que eu gosto, estou sempre acompanhando, que é o Mister Assombrado. E é um canal que, para mim, não é um canal sensacionalista, tá? Ele até coloca, olha, deixa a sua opinião, se isso aqui é falso, se isso aqui é verdadeiro. Porque o que acontece? Eu e minha esposa, nós aqui em casa já tivemos algumas experiências sobrenaturais na nossa vida, no nosso ministério. E para quem nunca passou por algo parecido, geralmente a pessoa pensa que isso é lenda urbana, que essas coisas não existem. Então eu queria reagir com vocês aqui e fica a dica, se você gosta desse tipo de conteúdo, tem um canal Mister Assombrado, né? Então eu vou reagir com vocês e se precisar eu dou a minha opinião aqui e no final, logicamente, eu convido você a deixar a sua opinião. É fake? É sobrenatural? É armação? É uma coisa humana? É um animal? Né? Vamos lá, vamos dar o play aqui e eu vou reagir com vocês. Tem uma sonoplastia muito interessante esse canal. Vamos lá. Sonoplastia no aí, vídeo pessoal. a seguir, um homem e sua namorada passam a noite na casa da tia dele quando ouvem um barulho estranho vindo do andar de baixo. Vale lembrar que ninguém mais estava em casa naquele momento. Alright, so this is like really crazy. Just, I don't know. I was wondering if something happened. what that sound? What's going on? Ele não conseguiu gravar o som, mas antes de falar sobre isso, há um detalhe importante: a própria casa. Trata-se de uma antiga residência vitoriana que pertence à tia do rapaz. Na época, ela estava viajando para fora do país por alguns dias. Enquanto isso, Isaac, o sobrinho e sua namorada ficaram hospedados ali para cuidar do imóvel e do cachorro dela. Aunt is overseas for the week, and she asked me and my girlfriend to come and take a camera. She's watching us. Interessante que assim, a gente percebe que a mulher, pelo visto, ela coleciona coisas, tá? Então assim, por exemplo, tem um texto da palavra de Deus de Deuteronômio que fala o seguinte: não introduza na tua casa coisas amaldiçoadas, né? Então, me parece, em princípio, que pode ter isso aqui dentro dessa casa, né? Hey, Auntie. A única coisa moderna naquela casa são as câmeras de segurança espalhadas pelos cômodos. Mesmo estando longe, A a casa é um tia museu, de Isaac né? gostava de acompanhar tudo à distância. Mas, certa noite, ao checar uma das câmeras, ela percebeu algo muito estranho. Assustada, enviou a gravação para Isaac, que ficou completamente sem chão ao ver o que havia sido registrado. Enquanto sua namorada estava em um dos quartos, isso foi capturado. Eita. E aí, pessoal, é o vento? É uma encenação? Ou... olha a porta. Pessoal, olha o tanto de objeto esquisito que tem nessa casa. O barulho, no fim das contas, vinha apenas de uma corrente de ar que batia em uma das portas. Mas essa porta específica parecia diferente. Ela se fechava devagar, como se alguém a empurrasse com cuidado. Então, se tinha uma corrente de ar, né, ok. Mas mesmo assim, para mim, isso daqui não é só uma corrente de ar. Para mim, tem coisa nessa casa. Algum objeto consagrado aí pro mal, na minha opinião. Não sei a opinião de vocês. Eu já passei por experiências sobrenaturais que a gente que tem autoridade no nome de Jesus, a gente repreende e a coisa cessa imediatamente. Então, me parece ser esse o caso. Isso deixou o casal intrigado.
Mas o que aconteceu poucos dias depois foi muito pior. Antes de mostrar a próxima gravação, é importante destacar um fenômeno curioso da casa. Uma vassoura que, por algum motivo, vive caindo sozinha. Normalmente acontece à noite, sempre quando ela está encostada na parede da sala de jantar. Numa dessas noites, Isaac decidiu ficar de olho, esperando o momento exato em que a vassoura cairia novamente. Até que, de repente, isto aconteceu. Bom, a vassoura quis dar um rolê, né? Quis dar um passeio. Pessoal, por isso que eu acho interessante trazer essa questão aqui do canal. Se você é um canal de teologia. Mas, gente, eu já passei por coisas parecidas. E o que acontece? Repreendia no nome de Jesus, a coisa parava. Então, o que eu entendo? Muito cuidado com o que você coloca dentro de casa. Não coloque qualquer coisa dentro de casa. A Bíblia fala, olha, compre de tudo que se vende no mercado, né, e ore, né, por causa da consciência. Mas a pessoa às vezes compra qualquer coisa, não ora, não consagra ao Senhor, e certas coisas que são consagradas a outras coisas podem entrar dentro de casa. Então, muito cuidado, não coloque qualquer coisa dentro da sua casa. Essa casa aqui, né, parece até a casa de um acumulador. Assim como das outras vezes, a vassoura apareceu caída no chão, mesmo tendo sido deixada em pé contra a parede. Parecia ter caído sozinha, ou pelo menos era o que Isaac acreditava. Ele vinha registrando todos esses momentos, mas nunca tinha parado para revisar as câmeras de segurança. Até então, quando resolveu verificar, percebeu que o mesmo acontecia repetidas vezes. Então pediu à tia para enviar gravações de datas específicas da câmera da sala de jantar, o local onde a vassoura sempre caía. Ele assistiu uma por uma e no início não viu nada fora do comum. Mas, ao olhar novamente, encontrou algo que o deixou completamente arrepiado. Veja o que ele encontrou. Parece uma boneca lá atrás, né? Bom, a vassoura ali já foi dar o rolê dela. Não, a boneca tá sumindo lá, ó. E aí, pessoal, é fake? O que vocês acham? Isaac e sua namorada ficaram totalmente sem reação. Ver a vassoura cair sozinha já era bizarro, mas o que apareceu nas imagens parecia coisa de filme de terror. Uma figura escura surgiu na janela e, em questão de segundos, desapareceu no ar. Ela ficou lá. E aí, pessoal, vai uma dica que eu até passo para as pessoas, às vezes na igreja. Por exemplo, espiritualmente a gente sabe que os espíritos só agem com legalidade. A Bíblia fala que o vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor, buscando, né, uma brecha. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Às vezes você vai entrar numa casa e a autoridade espiritual não é sua, a autoridade espiritual é do proprietário da casa. Então, Jesus falou que ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Então, o que geralmente eu falo para as pessoas é o seguinte, cara, sempre que você for dormir, pernoitar num lugar, minha orientação, declare aquele lugar interditado para o mal na autoridade do nome de Jesus. Só que, logicamente, você tem que ter a autoridade de Cristo Jesus, uma vida consagrada. E aí você vai ficar tranquilo, né? Então, minha orientação, você vai no lugar, a casa não é sua, né? Você vai num hotel, você vai numa pousada, você vai em um lugar que não é seu, você
leva, vai orar, vai ungir o lugar, vai colocar um óleo, leve sempre com você. E declare, em nome de Jesus, eu interdito esse lugar para o mal. É assim que funciona, tá bom? Então, fica aqui uma dica que eu deixo para vocês, já. Vamos dar play aqui. Por um instante e sumiu justamente quando Isaac entrou no cômodo. Só que o mais assustador não era o desaparecimento em si, e sim o fato de que, segundo o casal, a silhueta lembrava a de uma criança. Se isso for verdade, o próximo vídeo torna tudo ainda mais perturbador. De acordo com eles, pode haver uma explicação para o que viram. Alright, so we found something that might explain what happened last night. These tiles are of 2 children that lived here at some point. This is memorialized, yeah. They memorialized him by putting him on a tile on this fireplace, and I swear this is the kid that I saw. Mais tarde descobriram que os azulejos da lareira eram uma homenagem a pessoas que já haviam falecido, mais especificamente, dedicados à memória de 2 crianças. Aí vem, né? Aí vem o engano, o maligno, né? Se não for fake, aí vem o maligno se disfarçando de uma pessoa que já se foi, de crianças que já se foram, né? Ah, é uma criança. Não é. A gente sabe que não é. Sabe que são demônios, né? E aí a pessoa fica ali presa no engano. O curioso é que nem o casal nem a tia sabiam quem eram esses meninos. A única coisa que a tia sabia é que há mais de um século eles moraram naquela casa. Diante de tudo o que aconteceu, Isaac e a namorada acreditam que o vídeo registrou o espírito de uma dessas crianças. Tá vendo? Aí vem o engano. Aí a pessoa quer entrar em contato, né? Acha que é um espírito de um ser humano. E não é. Nós sabemos bem o que é. São espíritos malignos se disfarçando de pessoas para enganar, né? Então... Se for verdade, isso torna toda a história ainda mais assustadora. Mas, como sempre, a decisão fica por sua conta. Será que um fantasma foi realmente capturado nas câmeras ou há uma explicação lógica para tudo isso? E aí, pessoal, qual a opinião de vocês? Coloca aí nos comentários. No dia 7 de fevereiro de 2023, uma filmagem feita por uma câmera de segurança foi divulgada por Nicole White, que até hoje não consegue explicar o que realmente foi registrado. Segundo ela, o vídeo foi gravado enquanto seu irmão e sua irmã estavam instalando o novo sistema de vigilância dentro da casa. Um presente para Nicole e sua família. Na época, o irmão dela também morava na residência. E talvez esse detalhe tenha relação direta com o que aconteceu depois. Nicole acredita que a coleção de artefatos arqueológicos do irmão, composta por fósseis, pontas de flechas e outros objetos antigos, possa estar amaldiçoada ou... Imagina, né, pessoal? Quem diria que isso aí vai ser uma maldição para a vida deles? Imagina, hipótese alguma, né? Fala sério, né? Quem é que vai botar uns objetos assim claramente esquisitos, coisa boa não vai ter nisso daí, né? Carregada espiritualmente. Por morar com ele, ela tem certeza de que o que aparece na gravação está de alguma forma ligado a esses artefatos. No vídeo, a irmã de Nicole usa o irmão como referência para posicionar a câmera, até que algo completamente inesperado acontece. A sombrinha entrou ali. Não é difícil entender por que Nicole ficou tão assustada ao ver a gravação. Olhando com atenção, uma figura sombria, com aparência semelhante à de um bode, surge logo atrás do ombro do irmão. A aparição dura apenas alguns segundos antes de desaparecer por completo. Mesmo que não pareça exatamente um bode, é impossível negar que há o contorno nítido de algo humanoide na cena. De acordo com Nicole, observando bem, é possível perceber o formato de chifres e garras, o que a fez associar a imagem à lenda do homem-bode. Imagina, né, pessoal? Lugar totalmente opressivo, esquisito, cheio de objetos amaldiçoados, dá nisso aí. Criatura metade homem, metade bode, muito conhecida no folclore americano. Ela não chega a afirmar que se trata do próprio homem-bode, mas tem convicção de que é algo sobrenatural ou até mesmo demoníaco e acredita que a coleção do irmão possa ter atraído essa presença. Imagina. Mas como sempre...
Pessoal, e aí fica aí para vocês darem a opinião de vocês. Fake, montagem, sobrenatural, ou até mesmo como é que fala? Um problema na câmera, né? Pra mim é sobrenatural. Se o vídeo não for fake, é sobrenatural. Se for realmente sobrenatural, é por causa, logicamente, dessas coisas assim fofinhas que eles colocarem na casa, né? Não, a morte aqui, ó, um troço totalmente bizarro. Fala sério. A interpretação fica por sua conta. Teria sido uma presença espiritual capturado pelas câmeras? Ou existe uma explicação lógica por trás desse acontecimento? Vamos pro próximo. No vídeo a seguir, um homem faz uma vistoria em uma propriedade onde algo extremamente estranho foi registrado pelas câmeras na noite anterior. Guess what? Meron na naman kaming mga hindi. Segundo ele, um morador de rua havia invadido o local e a missão de Benji, do homem que aparece filmando, era tirá-lo de lá. Mas, sem imaginar, Benji acabaria se deparando com algo muito mais inquietante do que um simples invasor. Em suas próprias palavras, essa é a casa que ele mais teme entre todas as que possui. É o único lugar onde ele evita entrar sozinho. Como Benji administra várias propriedades e costuma encontrar pessoas morando ilegalmente nelas, ele acabou transformando essas experiências em uma série de vídeos. Porém, foi justamente neste episódio que ele registrou algo realmente perturbador e que deixou quem assistiu completamente arrepiado. Veja só o que aconteceu. Ayun. Uma bicicleta ali, né? There's somebody in here. É mais horrível, né? I know you're in there, man. Hello? Cara, que casa maneira, hein? Olha o espaço dessa cozinha. Uou! Police! Ele tá com um No, you're taser in na there, mão. Mano, sozinho entrar nisso daí? Nunca. Eita, maluco. She's in your house, man. Você tá louco. E It's like O momento em que a porta se abre sozinha é o que deixa Benji completamente em choque. Na hora, ele pensa que o invasor estava escondido ali dentro. Porém, ao verificar, percebe que não há ninguém no cômodo. isso foi estranho. Tentando encontrar uma explicação lógica, ele conclui que poderia ter sido apenas o vento ou uma corrente de ar. Acho que Mas uma coincidência, semana né? depois, Benji volta à mesma casa e grava um novo vídeo. E Na é hora aí exata, que tudo né? muda. Ele entra preparado para confrontar quem estiver lá, já com o celular em mãos para registrar tudo. O que ele acaba capturando, no entanto, é um tipo de encontro completamente diferente. Assista. hello? Hello? É aflitivo, né? É bem aflitivo. Dando estalo com o taser. Hello? Eu vi ali. Não sei se vocês viram, eu vi.
Eu vi o que apareceu ali, não sei se vocês conseguiram ver. Volta aí o vídeo. Mano, isso sozinho... A aparição é rápida, mas ao pausar o vídeo e dar zoom, dá para ver claramente uma figura escura parada dentro de um dos cômodos. Benji percebe na hora e olha novamente para confirmar, mas quando volta a encarar, a figura simplesmente sumiu. Ela fica imóvel por um instante antes de desaparecer completamente. O mais estranho é que, nesse exato momento, a câmera começa a apresentar interferências, como se estivesse captando algo invisível a olho nu. Logo em seguida, a porta começa a se fechar sozinha, sem que ninguém toque nela. Aí vem, né, pessoal? O que vocês acham? É uma fake, um vídeo fake ou um vídeo real? Se não for fake, na minha opinião, alguém passou ali e fez algum trabalho de feitiçaria nessa casa. Alguém ou contra o proprietário dessa casa. Então, sempre que você compra um carro, você vai morar numa casa, né? Você tem que ungir, você tem que consagrar o Senhor e declarar aquele território de Deus. Josué 1:3 fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Entenda, você não tem que apenas saber a palavra, você tem que tomar posse da palavra, declarar a palavra de Deus. E, logicamente, você tem que ter uma vida consagrada ao Senhor, né? Se não for fake, eu deixo bastante honestamente com vocês essa questão, para mim, há aqui uma questão espiritual, e aí falta realmente uma consagração nessa casa. Você vê que é uma escuridão assim meio esquisita, né? É uma escuridão de treva, né? Não é uma coisa assim normal. Acostumado a lidar com invasores, Benji corre até o cômodo acreditando que havia finalmente encontrado alguém. Mas ao entrar, descobre que não há ninguém ali dentro. Até hoje ele não sabe o que viu naquele dia. Agora, mas, o primeiro segundo suas encontro próprias foi palavras, terrível. se tivesse que apostar, com certeza não era um invasor. O primeiro dele com o invasor, aquele cara que saiu por trás dele. Meu irmão, é um absurdo o cara ir fazer isso aqui sozinho, né? Porque assim, das costas, alguém vem e dá-lhe uma pancada, né? Era uma pessoa que estava ali no início do vídeo, né? Um morador de rua. E qual que é a reação dessa pessoa? A gente não sabe, não conhece, né? Enfim. Antes de continuar, um breve recado. Como forma de agradecimento por todo o apoio neste primeiro Pessoal, ano se inscreve do no canal. 5 pessoas vão ganhar um presente exclusivo você do Assombrado. tem Para interesse, participar né? é simples. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like nos vídeos e comente. Quanto mais interagir, maiores serão suas chances de levar esse presente incrível. E não esqueça, fique por dentro dos posts da comunidade para não perder nenhum aviso. Dito isso, bora para o próximo vídeo. A sonoplastia ajuda, né? Em 2013, um usuário do Flickr chamado This Name Can't Be Taken publicou uma foto que desde então intriga e assusta muita gente. A imagem foi registrada em 5 de julho de 2004 e mostra um grupo de amigos curtindo uma trilha pelas áreas selvagens de New Hampshire, nos Estados Unidos. À primeira vista, parece uma foto comum. Pareidolia? Um dos amigos aparece subindo em primeiro plano, enquanto o outro está mais ao alto, no canto direito da imagem. Mas basta olhar para o lado esquerdo da foto para notar algo estranho. Um terceiro rosto, pálido, desconhecido, e observando em silêncio. Nenhum dos amigos reconheceu aquela figura. Assustada com o que viu, a fotógrafa decidiu voltar ao local e investigar. Ela revisou todas as fotos tiradas com a mesma câmera, tentando encontrar alguma explicação lógica. Quem sabe uma exposição dupla, um reflexo, ou até um defeito na lente. Mas nada fazia sentido. Para provar que a imagem não havia sido manipulada, ela chegou a enviar os dados originais para o Reddit. E foi aí que começaram as teorias. Alguns acreditavam que se tratava apenas de um desconhecido que passou despercebido na hora da foto. Outros juravam que era algo sobrenatural, uma presença que apareceu apenas na imagem. Eu de início eu falo pra vocês, eu me assustei mais com o cara aqui em cima do que com isso aqui. Mesmo após inúmeras análises feitas por curiosos e especialistas, ninguém conseguiu chegar a uma resposta definitiva. Hoje, 21 anos depois, o mistério continua sem solução. Quem ou o que apareceu naquela foto? Um trilheiro comum? Um jogo de luz? Ou algo que simplesmente não deveria estar lá?
Às vezes, os mistérios mais assustadores não vêm de filmes de terror, mas da vida real e de fotos que talvez nunca devessem ter sido tiradas. E você, o que acha que se escondeu nas florestas de New Hampshire naquele dia? Bom, pessoal, para mim parece um rosto meio humano, né? Não sei se há uma sobreposição aqui de imagens, né? Mas se for uma questão aí realmente sobrenatural, se não for fake, se não for uma questão assim de sobreposição de imagens, assim, com certeza aconteceu alguma coisa nessa floresta aí, no sentido assim de uma consagração espiritual pro mal, né? A minha até parece que isso aqui parece, assim, coisa da minha cabeça. Eu vou falar pra vocês sendo sincero, coisa da minha cabeça, mas parece até uma caveira aqui atrás. Pelo menos pra mim, né? Um usuário do Reddit compartilhou há algumas semanas um vídeo assustador no subreddit r/ghosts que rapidamente gerou uma enorme repercussão. Vamos entender o motivo. O vídeo foi registrado por uma câmera com sensor de movimento instalada no quintal do vizinho do autor em 2020. Uma imagem ruim pra caramba. Tá maluco. De repente, uma figura alta e sombria surge caminhando devagar e some na escuridão, nunca mais sendo vista ou ouvida. O autor do vídeo explicou o contexto de forma arrepiante. A câmera estava apontada para a parte de trás da propriedade. Logo à frente, há uma floresta com mais de 10 mil acres. Isso significa que a criatura estava vindo da floresta em direção à rua, por volta das 2h39 da manhã, sem nenhuma luz para guiá-la. Ele ainda... E eu digo pra vocês, florestas não são lugar sem pessoas, tá? Por exemplo, quando a gente olha lá pra passagem do endemoniado gadareno, a Bíblia fala que tentaram amarrar ele com corrente, cara, e ele quebrava as correntes. Que tipo de força que era essa que ele tinha? Então, muitas pessoas vagam sim pelas florestas, né? Igual, infelizmente, uma questão muito triste, igual o endemoniado gadareno. Isso acontece muito e a gente nem sabe, a gente nem faz ideia. Comentou que por cerca de 30 segundos depois da passagem da figura, a câmera continuou captando sons estranhos vindos da mesma direção. Para mim é uma pessoa. Como a câmera estava instalada a cerca de 3 metros de altura, estimou-se que a figura devia ter mais de 2,7 metros. O autor também destacou que o vídeo é totalmente original, sem qualquer edição, e que o movimento da criatura parecia anormalmente lento. Para aumentar o mistério, a área é conhecida por ser muito isolada, sem caçadores ou visitantes noturnos, tornando o registro ainda mais difícil de explicar. Um dos pontos mais perturbadores é justamente o tamanho da figura. Se a estimativa estiver correta, o que passou diante da câmera era enorme, muito maior do que qualquer animal conhecido na região. Alguns céticos sugerem que poderia ser apenas uma pessoa vista de um ângulo estranho ou um efeito de perspectiva causado pela câmera infravermelha. Outros acreditam que pode ser uma brincadeira ou fantasia, mas o movimento lento e o áudio estranho tornam essa hipótese menos convincente. Seja um truque de luz, uma farsa ou algo verdadeiramente desconhecido saindo daquela imensa floresta, uma coisa é certa: esse vídeo fica na memória de quem assiste. E aí, a opinião de vocês? E aí? Para muita gente, apagar as velas do bolo de aniversário é um momento simples e feliz. Fecha-se os olhos, faz um pedido e torce para que se realize. Mas, como mostra este vídeo, nem todo aniversário é tão tranquilo assim. Vemos uma menina sorrindo enquanto a família canta para ela com o bolo iluminado suavemente à sua frente. Tudo parece normal, até que de repente, algo estranho acontece. Aí que eu falo, pessoal, dificilmente esse vídeo aqui vai ser um fake. Porque você vê que é uma festa de aniversário, um momento realmente de família, né? Então, vamos ver o que vai surgir aqui. Did you do it? That wasn't me.
That was strange, wasn't it? No exato momento em que ela se inclina para soprar as velas, elas se apagam sozinhas. E dá para ouvir claramente um som de sopro no instante em que isso acontece. Pouco depois, todas as luzes da sala se apagam ao mesmo tempo, mergulhando o ambiente na escuridão. É verdade que o som poderia vir de alguém fora da câmera, mas seria preciso uma coordenação perfeita. Além disso, a expressão confusa da menina sugere que ela não sabia que havia outra pessoa soprando as velas, tornando a cena ainda mais estranha. Será que aquele som poderia ter vindo de um espírito? A reação da família também chama a atenção. Em vez de entrar em pânico, eles ficam surpresos e intrigados, mas continuam a festa normalmente. Talvez já tenham visto coisas estranhas naquela casa antes. Foi apenas uma coincidência, uma brincadeira, ou um espírito mostrando que estava ali. Seja qual for a explicação, este é um dos aniversários mais misteriosos já registrados em vídeo, que certamente vai te fazer pensar 2 vezes antes de fazer o seu próximo pedido. É aquilo, pessoal. Consagra ao Senhor tua casa, tudo que você faz, né? Consagre ao Senhor, no nome de Jesus, tenha uma aliança com Deus, né? Aquele que está em Cristo, maligno, não toca. Em junho de 2025, a usuária do TikTok Jennifer Reggie compartilhou um vídeo gravado tarde da noite em frente à sua casa. Enquanto filmava, ela comenta que está ouvindo sons estranhos e observa que os cães da vizinhança não param de latir, indicando que algo fora do comum está acontecendo. O clima é carregado de A tensão. imagem é horrível, né? E ela discute com alguém fora da câmera se devem seguir mais fundo na escuridão ou não. A ver, que caminemos para allá, a ver si vemos algo, pero Aquí nomás porque para que nos dé chance de correr para allá. aquí está cerca el circo. Ay, no, me late el corazón. Y nosotros cuando vimos la mujer esa, haz de cuenta que se metió para allá, mira, graba, para allá, para aquellas ramas, para aquel montorrón, ¿cómo se llama? ¿Y salió de acá o venía de Sí, dónde? salió de ahí del monte. Mira, mira, mira. A ver. Ay, 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 mira, mira. Ay, no mames. ay, no. A ver, enfoca. Es que se borra. Mira, lo acerco y se borra, mira. ¿Qué es? Ay, Uy, uy. No mames. Ay, no. É, ficou escuro do nada. Ay, no chingues. ¿dónde? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira. Uy, está gritando. No mames. No chingues. Mira, Se perdió. es que está oscuro. A ver. Ay, va, va, va. Mira, 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 se mira. Sí, sí, sí. Entre los Pero se pierde. entre los árboles, mira. Mira, mira. Ay, no. Poucos instantes depois, é possível ver ao longe uma figura branca e etérea, acompanhada de um choro arrepiante. Muitos espectadores associaram imediatamente a Chorona. aparição à Chorona, a mulher chorona do folclore hispano-americano. Um espírito vingativo que supostamente O carro lamenta passando. os filhos que se afogaram e aparece próximo a rios, lagos ou até estradas rurais desertas durante a noite. O áudio do vídeo intensifica ainda mais o clima. Jennifer e os outros comentam sobre como a área é normalmente segura, mas reagem visivelmente nervosos enquanto a figura parece desaparecer entre as árvores. E pessoal, eu falo pra vocês o seguinte: às vezes as pessoas que não trabalham muito com a questão assim de batalha espiritual, com questões não tem muita experiência, às vezes a pessoa não faz ideia de quantas obras de bruxaria são feitas em bairros, em casas, em ruas. Então acaba que, na minha opinião, se isso daqui não for fake, é o caso realmente da necessidade de alguém vir aqui orar e repreender em nome de Jesus e consagrar, porque alguém está fazendo alguma coisa nesse bairro aqui, invocando, fazendo consagrações para as trevas, né? Se não for fake, né? Vamos lá. O medo deles parece genuíno, principalmente quando questionam repetidamente se mais alguém se mexeu ou viu a mesma coisa. Será que este é um registro real da Chorona? Céticos sugerem que a figura branca pode ser uma pessoa passando por ali ou até mesmo um efeito de luz,
combinado com os latidos dos cães e o nervosismo dos que filmavam, aumentando a sensação de Uma pavor. imagem horrível. Alguns também questionam se o choro poderia ter sido inserido na edição, mas, se for o caso, a integração é tão bem feita que exigiria uma edição extremamente cuidadosa, considerando que o vídeo é casual. Mas não De é qualquer impossível. forma, entre o folclore, os choros assustadores e o medo visível de quem grava, este continua sendo um dos registros mais perturbadores da suposta chorona nos últimos anos. Será? No vídeo a seguir, vemos uma avó em estado terminal se comportando de forma um pouco estranha diante da câmera. A idosa, chamada Tante, afirma que uma menininha vestida de rosa estava parada ao lado de sua cama. O curioso é que Tante nunca tinha dito algo assim antes, o que deixa o vídeo ainda mais intrigante. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? The pink girl? You can't. No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Chinese. Pardon me? Chinese or Chinese? party toilet. Parter. They're having a party? What kind of, is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? Oh, I don't know. E aí vem, pessoal, olha que estranho, né? Pode ser uma questão assim de da pessoa não estar lúcida, pode ser, mas a forma como ela se comunica com o filho é uma forma lúcida. Então, me parece que ela está tentando mostrar algo realmente que ela está vendo e as pessoas não. Pode ser uma questão química no cérebro, do corpo, né, reagindo a alguma coisa, pode ser. Mas eu, pelas experiências que eu já tive, me parece que é um vídeo real, né? De que ela tá ali, tá tendo experiência. Se é sobrenatural, se é uma questão assim de química do cérebro, não tem como a gente saber assim, né? Através de um vídeo. Mas se for real, assim, numa questão sobrenatural, né? É uma questão assim bem complicada, né? Porque qual é a mensagem que, por exemplo, se for uma questão sobrenatural, qual a mensagem que as trevas estariam querendo passar através desse vídeo, né? Tanto que ela fala, você tá vendo essa garota de rosa? Há um fenômeno que costuma acontecer quando uma pessoa está prestes a morrer. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam ver parentes falecidos ou pessoas invisíveis para os outros. Apesar de parecer algo assustador, os relatos indicam que a experiência não foi aterrorizante, mas sim reconfortante. Reconfortante nada. Isso daqui é para induzir a pessoa, logicamente, ao espiritismo, né? É como se o parente que aparecia estivesse tranquilizando a pessoa, Negativo. garantindo que mesmo após a morte, tudo ficaria bem. No momento da É um gravação, engano. Tante estava entrando em cuidados paliativos, um tipo de atendimento médico voltado para pacientes terminais. Por isso, muitos acreditam que ela estava vivenciando exatamente esse fenômeno. Seja ou não um fantasma, é reconfortante imaginar que Não o que é. ela viu trouxe algum conforto durante seus últimos dias, já que Conforto nada. Ela ficou, foi... O que é isso aqui que eu tô vendo aqui? Ela foi uma pergunta que ela fez, né? ela faleceu recentemente. Dois, pessoal. Por volta das 15 horas de um sábado tranquilo, Bonita Adonis estava sozinha em casa assistindo TV na cozinha. Não demoraria muito para que seu marido voltasse do supermercado. Ela comenta que raramente fica com a casa inteira só para si, principalmente porque alguns parentes estavam hospedados lá por alguns meses. Mas naquele momento, mesmo eles estando fora, Bonita estava totalmente sozinha. No entanto, isso talvez não seja totalmente verdade, porque, segundo o que foi registrado por uma câmera de segurança na cozinha, algo estranho aconteceu. Satã. Eita.
Um trem passou ali correndo, de repente a máquina ali... Se não fosse pela figura que passou rapidamente, Bonita diz que provavelmente teria descartado tudo como um simples problema no fogão. Que o troço... Mas ao ver como ele tremeu descontroladamente, levantou e caiu poucos segundos depois da sombra aparecer, ela acredita que isso não foi nada comum. É óbvio que fogões não fazem isso sozinhos. E esse detalhe sozinho convenceu Bonita e sua família de que uma presença invisível poderia estar envolvida. E talvez, segundo eles, uma presença conhecida. Como mencionado, os parentes de Bonita estavam hospedados lá por alguns meses, reunidos após o falecimento recente da avó de Bonita, que morreu naturalmente sob seus cuidados. Sempre puxando pro espiritismo, né? Aí vai lá, vai entrar em contato lá pra tu ver. Talvez, de acordo com eles, o espírito dela tenha se manifestado. O troço quebrou totalmente ali a máquina de lavar. Como que esse troço ali é um troço de paz? Como que aquilo ali vai ser um troço benéfico, né? Este último vídeo flagrou algo estranho na câmera da Hannah P., algo que ela não consegue explicar. Ela havia acabado de jantar quando, de repente, ouviu um rangido vindo da escada. Naquele momento, não havia mais ninguém em casa. Enquanto mexia no celular, a câmera acabou registrando o que aconteceu a seguir. Madeira parece rangendo, né? Madeira range, mas o negócio aí tá demais, né? A mulher catou o animal com ela ali para dar um apoio moral, né? Parece. Hello? Aí precisa chamar um pastor, né, moça? Pra orar, pra ungir. Meteu o pé. É claro que Hannah ficou extremamente assustada com esse episódio aparentemente sem explicação. De alguma forma, um rangido pode ser ouvido na escada, mesmo não havendo ninguém ali. O cachorro dela também parece perceber algo, latindo exatamente quando os rangidos acontecem. Mas o mais assustador é o som de passos apressados descendo a escada em direção a Hannah, captados claramente pela câmera. Hannah conta que isso já aconteceu mais de uma vez. Embora hoje não fique tão assustada quanto da primeira vez, a experiência ainda é perturbadora. E assim como nos outros episódios, ninguém conseguiu explicar o que realmente ocorreu. Afinal, quem ou o que estava descendo aquela escada? Pessoal, a gente sabe que a matéria ela tem a dilatação, né? Com calor, com frio. Só que me pareceu bem exagerado e o som que produziu realmente como se fossem pessoas pisando, né? Se deslocando na escada. É isso aí, pessoal. Esse é o canal que tem do Mister Assombrado, né? Eu sempre assisto os vídeos para poder ver realmente algumas questões. Assim, nem tudo é sobrenatural que tem nesse canal. E assim, pelo fato de não ser um canal sensacionalista, eu sempre gosto de estar vendo os vídeos, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né?
Fica aí o canal como dica. Eu quis reagir com vocês até para trazer um pouco de instrução em relação a certas coisas, né? Muita coisa a gente sabe, com inteligência artificial hoje em dia, então muito difícil saber o que é fake e o que não é. Mas eu já tive as minhas experiências, né? Como pastor ainda tenho experiências nessa área aí, às vezes de ministrar pessoas, lugares, né? E no nome de Jesus, com autoridade, tudo se resolve. Agora, não podemos nos deixar levar pelo engano, né, de certas questões que tentam levar as pessoas para religiões que não são a verdade da palavra de Deus. Ok, meus queridos? Então é isso. Fiz um react aí com vocês. Se você quiser que eu faça react de outros conteúdos, debates, né, traz pra gente, coloca nos comentários que eu vou reagindo aqui com vocês. Então é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Forte abraço. Até o próximo vídeo.